Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos dar continuidade ao conteúdo, né? A gente vai ver agora sobre a coordenação do corpo humano, tá? Essa coordenação é feita por dois sistemas, o sistema nervoso e o sistema endócrino, tá bom? Então a gente vai começar estudando o sistema nervoso, os seus componentes, como é que funciona, e depois a gente vai para o sistema endócrino, tá bom? Eu acredito que vai dar umas 3 ou 4 aulas no total, mas vão aos pouquinhos, em partes, para ficar bem concretizado o conhecimento aqui para vocês, tá bom? Bom, gente, então a função dos sistemas nervoso e endócrino é fazer a coordenação ou a integração do nosso sistema, né? Do nosso corpo. Então tudo tem que funcionar de uma maneira bem coordenada, tá? Beleza? Bom, o sistema nervoso, ele vai fazer essa coordenação através da emissão e recebimento de impulsos nervosos, tá? Que tá aqui, ó, impulsos nervosos. Então, a comunicação entre o sistema nervoso e os outros sistemas que a gente já estudou, por exemplo, o sistema respiratório, digestório, circulatório e assim vai, é feito por impulsos nervosos, tá bom? E o sistema endócrino faz essa comunicação através de hormônios, tá bom? Mais para frente eu vou mostrar qual a diferença entre os dois, tá bom? Se tem dois sistemas, os dois tem que ter alguma diferença, senão só teria um, né? Obviamente. Tranquilinho? Beleza, ó. Então, esse sistema nervoso, ele é constituído por dois tipos de células. Os gliócitos, que a gente não vai falar muito, tá? E os neurônios, tranquilo? A função do gliócito é uma função de dar uma sustentação, é um apoio para o neurônio funcionar bem, tá? Que apoio que é esse? Sustentação, proteção do neurônio, produz também o extrato mielínico, que eu vou explicar daqui a pouquinho o que é isso, tá? E também ele vai retirar resíduos do metabolismo dos neurônios, tá? Lembra que eu estou falando que neurônio, esse aqui são células, né? Toda célula vai receber entradas de componentes, gás oxigênio, é, glicose, vai usar isso aí para produzir um resíduo, tá? E no caso aqui, o gliócito vai eliminar esse resíduo do corpo do neurônio, tá bom? Tranquilo? Bom, o que é esse neurônio? Vamos ver aqui. Aí, neurônio, ó, tá aqui. Só deixa eu dar uma reiniciada aqui. Aí, ele fica meio lento às vezes. Eu acho que vou usar essa tela aqui, que fica melhor para fazer isso. Bom, tô ajustando aqui ainda, tá, galera? Bom, vamos lá então. Esse neurônio é uma célula como outra qualquer, tá? No caso, uma célula eucarionte, obviamente, né? Vai ter um núcleo lá, tá? Então, a primeira região dele é o corpo celular, onde tem os núcleos, ou tem as organelas e assim vai, tá? Essa região aqui, ó, que eu estou mostrando com o mouse, são os dendritos, tá? Essa região vai receber o impulso nervoso, tá bom? Tranquilo? E vai transmitir o impulso nervoso pelo axônio, tá? Então, resumindo, o sentido do impulso nervoso é do dendrito para o axônio, tá? E assim é feito de neurônio a neurônio, tranquilo? Beleza. Aqui no axônio, dependendo do local onde está esse neurônio, ele pode ou não ter o extrato mielínico, que foi feito lá pelo gliócito. Lembra que eu acabei de falar? Tá? E qual é a função desse extrato mielínico? Ele tem a função de aumentar a velocidade de condução dos impulsos nervosos ao longo do axônio, tá bom? Essa é a função do extrato mielínico. Deixar a transmissão do impulso nervoso mais rápida. Tranquilo? Beleza, ó. Então, aqui um exemplo de transmissão de impulso nervoso, né? A todo momento a gente está interagindo com o meio externo, seja pelos olhos, né? Pela visão, pela audição, paladar, olfato e assim vai. Então, a gente recebe uma informação do meio externo, a gente, no primeiro momento, interpreta essa informação e manda essa mensagem para o nosso cérebro. E nosso cérebro, a partir disso, toma uma
ação, tá? E nesse caso aqui, ó, a Paula chamou a Cláudia ouviu isso, o ouvido dela tem estruturas que recebe essa onda sonora, interpreta isso, manda essa mensagem para o nosso cérebro, né? Na verdade, assim, os órgãos que tem ali captando essa vibração sonora, manda essa vibração para o cérebro interpreta isso, codifica, né? Entende que é uma linguagem, um olá, oi, tudo bem, Cláudia, assim vai. E aí o cérebro manda uma resposta para o nosso músculo, no caso aqui da Cláudia, né? Para a Cláudia virar o pescoço e atender a Paula, tá bom? Então, a todo momento a gente tá fazendo isso. Quando a gente encosta em alguma coisa, quando a gente olha alguma coisa, né? E assim vai, tá bom? Tranquilo? Beleza, ó. Deixa eu continuar aqui. Abaixa. Aí, beleza. Essa comunicação entre os neurônios entre os neurônios, tá? É feita através de sinapses, tá? O que é essa sinapse? Vamos lá. O neurônio, tá aqui um neurônio, aqui tá outro neurônio, né? Como eu falei para vocês no slide, na folha anterior, o impulso nervoso é do dendrito para o axônio, certo? Beleza? Então, dendrito da primeira célula aqui, axônio da primeira célula, vai ter contato com o dendrito da segunda célula e assim vai transmitir o impulso nervoso, tá? Porém, galera, ó, esses dois neurônios não têm contato físico entre eles, tá? Eu tenho um espacinho entre eles, tá? Beleza. Então, como é que é feita a comunicação aí? O primeiro neurônio aqui, ele vai, através do axônio dele, das terminações do axônio dele, liberar substâncias químicas chamadas neurotransmissores, tá? Esses neurotransmissores vão ser secretados por esse primeiro neurônio e recebidos no dendrito do segundo neurônio. E aí, esse neurotransmissor, eu vou ter informação que precisa ser passada e para o outro neurônio. E assim é feita a comunicação de um neurônio para o outro, tá bom? Tranquilo isso? Então, assim que é feito, assim que se forma, constitui, né, a célula do sistema nervoso, a gente vê a função do sistema nervoso e assim vai, tá bom? Então, a gente vai ver agora como é que se estrutura o sistema nervoso, tá? Então, ó, tem esse cladograma aqui, tá bom? Eu fiz um outro que eu achei que fica mais completo e mais resumido, tá? Que é esse aqui, ó. Só colocar a minha imagem aqui de volta. Aqui. Vou colocar mais para baixo. Ó. Beleza, ó. Então, a gente tem um sistema nervoso, ele é dividido em central, que está aqui meu mouse, e periférico. Então, a primeira divisão que a gente tem é essa. Sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Beleza? O periférico pode ser dividido novamente em somático e autônomo. E esse autônomo pode ser dividido novamente em simpático e parasimpático. A gente vai ver cada um deles com detalhe, tá bom? Então, ó, só vou explicar rapidamente o que é cada coisa. O sistema nervoso central, então, é o nosso encéfalo e a nossa medula espinhal, tá? Ele que vai comandar e coordenar todo o nosso sistema nervoso, tá? Beleza? Então, todo o comando, interpretação, memória, lembranças e assim vai, é do sistema nervoso central, tá? Que é constituído pelo encéfalo, nosso cérebro, e a medula espinhal, beleza? Ligado a isso, tem o sistema nervoso periférico. Então, tudo que é sistema nervoso que não seja o central é o periférico. O que está no nosso braço, nossas pernas, no nosso tronco, tá? Sistema nervoso periférico. Tranquilo? E entre eles eu tenho uma comunicação que é feita por nervos, tá bom? Tranquilo? Então, por exemplo, se eu quero mexer meu braço, então eu mando o meu sistema nervoso central, manda um comando para o sistema nervoso periférico e ele vai comandar o meu músculo, tá bom? Tranquilo. Quando esse movimento que eu quero fazer é autônomo, eu quero fazer esse movimento por vontade própria, eu vou falar que eu vou acionar o sistema nervoso periférico e somático,
tá? Esse somático, então, ele vai comandar os meus músculos esqueléticos, tá? O meu músculo que eu tenho controle total sobre eles. Braços, pernas, pescoço e assim vai, tá? E tem outras regiões, não só de músculos, né, que nós não controlamos, tá? A gente já viu um exemplo nas aulas anteriores. Coração, a gente não controla espontaneamente, né? Nossa respiração, a gente tem um certo controle, mas não total. Nossa pupila, por exemplo, quando dilata ou quando contrai, a gente não tem controle sobre isso, tá? Então, quem controla isso é o sistema nervoso. No caso aqui, é o sistema nervoso periférico autônomo, tá? Esse sistema a gente não tem controle espontâneo sobre ele. Ele simplesmente acontece, tá bom? E esse autônomo, ele pode ser dividido em simpático e parasimpático. Então, bem resumido, o simpático te prepara para um momento de ataque ou fuga. Eu vou explicar depois como é que é isso. E o parasimpático é o contrário, ele vai te preparar para deixar de um momento de relaxamento, tá bom? Tranquilo? Então, eu vou explicar agora, nessa mesma aula, o sistema nervoso central e nas próximas, o periférico, tá bom? Então, beleza, ó. Tá aqui o sistema nervoso central, ó. Aqui na minha tela, aqui, ó. Então, como eu falei, é o centro de comando do nosso corpo, tá? Então, ele vai receber informações, interpretar essas informações e enviar respostas, tá bom? Além disso, está relacionado com emoções, pensamentos, armazenamento de informações, como memória e assim vai. Qual é a constituição dele, como eu já falei? O encéfalo e a medula espinhal, tá? Ambos estão protegidos por esqueleto, né? Então, ó, por quê? Então aqui eu tenho o meu cérebro, ele está protegido pelo crânio, que é um esqueleto, né? Um osso bem rígido do esqueleto. Eu tenho a medula espinhal, ela está protegida pela coluna vertebral, tá? Osso também. Por que tem essa proteção? São órgãos vitais do nosso corpo, né? Então, se eu tiver algum dano, alguma pancada, por exemplo, na cabeça ou na coluna, e não tiver nada protegendo, a gente vai ter vai ter efeitos graves disso, podendo inclusive causar a morte. Mesmo a gente tendo essas proteções, dependendo da pancada, pode ter alguns traumas, né? Então é importante ter essas proteções, tá bom? Além disso, ao redor do sistema nervoso, eu vou ter as meninges, tá? Hoje eu estou gravando essa aula no domingo. Amanhã, segunda-feira, no dia 15, vai começar uma campanha de vacinação contra a meningite, tá? O que é a meningite? Vamos ver aqui. Ó, então eu tenho aqui a região do sistema nervoso, no caso aqui está falando da medula espinhal. Essa região aqui, ó, mais amarronzada aqui, é a minha meninge, tá? Como eu falei, é uma estrutura que protege a medula espinhal. Quando eu tenho uma doença chamada meningite, essa doença ela vai corroer, vai eliminar essa meninge, então minha medula espinhal vai ficar mais desprotegida ao ataque de outros patógenos, tá? E, por exemplo, se eu tiver uma interrupção aqui, ó, um dano nesse tecido nervoso, eu posso até ter paralisia, por exemplo, tá? E além da meninge, como eu já falei, eu vou ter ossos ao redor aqui, no caso que é a coluna vertebral, tá? Protegendo essa região. Tranquilo? Beleza. Aqui, então, eu vou ter o encéfalo, né? Esse encéfalo, ele vai ser dividido em regiões, em partes. Eu reinicio às vezes porque fica travando o meu vídeo, eu acho que vai travar o áudio, tá? Mas beleza, ó. Então esse encéfalo é dividido em partes. Beleza. Eu não preciso que vocês memorizem ou gravem essas partes, tá? Eu só vou falar aqui porque tenho que falar, né? Mas isso aqui eu acho que é para vocês ainda uma informação muito densa ainda. Então não é muito necessário vocês saberem muito bem disso, tá? Bom, a gente tem essa região aqui que é o cerebelo, que fica aqui atrás na sua cabeça, tá? Se você colocar a mão aqui e sentir uma região que não tem mais osso, é exatamente onde está o cerebelo, tá? Inclusive é por isso que quando você vai cair de bicicleta, por exemplo, o que você faz espontaneamente? Você faz assim, né? E inclina a cabeça para frente. Por que isso?
Como essa região não tem osso, é muito fácil você bater e ter algum dano aqui muito grave, né? Então, a mão e essa posição aqui dá uma proteção para essa região que não tem osso, tá? Qual é a função do cerebelo? A função de equilíbrio do corpo, tá? E a manutenção da postura. Então, você sabe que você está em pé ou está de ponta cabeça ou deitado pelo cerebelo, tá bom? Ele te dá uma noção de equilíbrio e de postura, tá? Vamos ter o tronco encefálico, tá? Que é formado pelo mesencéfalo, ponte e bulbo, tá? A função é de controlar algumas coisas involuntárias, como por exemplo os batimentos cardíacos, tá bom? E vamos ter o diencéfalo, que é formado pelo tálamo e hipotálamo, tá? Tálamo e hipotálamo, beleza? A função dele é controlar o sistema digestório, por exemplo, contração da bexiga urinária e batimentos cardíacos, tá bom? O hipotálamo também é responsável pelo controle da fome, assim, ó, saciedade, da sede e da temperatura corporal, beleza? Estado de consciência. Como eu já falei, não preciso que vocês memorizem isso aqui não, tá bom? O restante do nosso cérebro, na região mais superior aqui, é dividido em dois hemisférios, tá? Onde eu vou ter áreas motoras, tá? Áreas sensitivas e áreas de associação, tá bom? Tranquilo? Tem essa doença de Alzheimer, tá? Que é uma doença que ela geralmente se expressa com as pessoas mais idosas, né? E o que causa essa doença? Lembra que eu falei da sinapse lá? A comunicação entre os neurônios, quando essa sinapse começa a falhar, a pessoa tem a doença de Alzheimer, tá? Então, basicamente, seria isso a doença, tá? Essa doença geralmente é uma doença genética, então, se os seus pais têm, talvez você tenha, tá? Mas ela não tem cura por enquanto, mas ela pode ser amenizada, tá? Então, tem alguns medicamentos, alguns métodos que amenizam os sintomas, tá bom? Então é isso, galera. Próxima aula, então, eu vou falar sobre o sistema nervoso periférico, ok? Então, até a próxima aula. Abraço.